Polícia Militar do Paraná lança aplicativo para acionar serviços emergenciais em Curitiba e região. Exame médico particular aponta que agressor de Bolsonaro sofre de transtorno grave. E saiba ainda nesta edição quantos políticos existem no Brasil e quanto eles custam aos cofres públicos. E o Grêmio pode garantir hoje a vaga na semifinal da Libertadores pelo Brasileiro. O Paraná Clube empatou em casa e vê a Série B cada vez mais perto. Fique com a gente, o Mundial News está no ar. Olá, uma boa noite para você. A Polícia Militar do Paraná lançou hoje o app 190. A ferramenta está disponível para moradores de Curitiba e região metropolitana que poderão acionar a PM agora por um aplicativo de celular. O setor de segurança pública do Paraná lançou hoje o app 190 para smartphones. A tecnologia poderá ser utilizada pela população de Curitiba e região metropolitana para registrar ocorrências e fazer contatos de emergência. O objetivo é facilitar o contato do público com os órgãos de segurança pública para agilizar o atendimento. Além disso, possui um foco nos deficientes auditivos. Um importante avanço, principalmente de inclusão das pessoas com deficiência auditiva. As pessoas vão poder baixar o aplicativo, antes vão ter que se cadastrar no governo digital, passando suas informações para que quem acione via aplicativo seja um acionamento seguro para a Polícia Militar. Um acionamento que vai trazer um feedback para o usuário, ele vai saber quando a viatura está deslocando ou chegou no local, vai trazer um feedback para a segurança pública, que depois vai ter uma avaliação, ou seja, é um aplicativo em que todos ganham, um importante avanço para a segurança pública. Atualmente, as denúncias, reclamações e solicitações de emergência precisam ser feitas por telefone para o número 190 ou pessoalmente. A Central de Segurança localiza a unidade policial mais próxima e então realiza o atendimento da solicitação. Todo este sistema será feito de maneira automática pelo aplicativo, trazendo mais comodidade e facilitando também o planejamento do efetivo, que muitas vezes não dá conta de todos os atendimentos. A pessoa, para achar o aplicativo, ela faz um cadastro no governo digital, automaticamente vai nos repassar diversas informações que já teremos isso adiantado para um acionamento da Polícia Militar. Ele vai entrar no aplicativo, vai preencher ali a sua situação dos fluxos de ocorrência que já foram previamente destinados. Nessa sequência, fechando esta ocorrência automaticamente na tela do atendimento policial lá na Central de Operações, a partir do momento que ele dá o clique do OK da ocorrência, nós já temos essa ocorrência lá. O operador policial pode já conversar com ele se for necessário, ou então já passar para uma viatura que esteja disponível para ele dar o atendimento. Ele não tem necessidade de entrar numa fila de atendimento telefônico, ele faz o atendimento direto. Ele também pode nos passar mais informações, repassar fotos, vídeos e muito mais, e vai receber o feedback, que é o mais importante, que é o atendimento telefônico, quando nos repassa informação, e se eu precisar eu tenho que fazer um chamado. Com ele não, eu tenho um chat direto, eu posso conversar diretamente com ele. A expectativa é que a espera pelo atendimento diminua e que o efetivo da polícia destinado ao atendimento telefônico possa ser reutilizado em outras áreas de atuação dentro da Polícia Militar. O objetivo é que a pessoa tenha um contato e ela mesma vai saber se a viatura já está indo ou não, porque quem vai fazer o atendimento vai dizer para ela, ó, a viatura está indo, já deslocou, e ela mesma vai poder estar trocando mensagem com o atendente, com quem está falando com ela no celular. Isso facilita porque ela sabe aí mais ou menos quanto tempo a viatura vai chegar no local, e nós estamos trabalhando e otimizando, tentando fazer com que as viaturas cheguem mais rápido ao local das ocorrências. O aplicativo lançado está disponível somente para sistemas Android, mas a previsão é de que em 30 dias o app 190 esteja liberado também para iOS. Além disso, a expectativa é de que nos próximos meses a tecnologia seja replicada para todo o estado do Paraná. E agora falo de eleições. A partir desta terça-feira, há 5 dias então da eleição, nenhum eleitor pode mais ser preso ou detido, a não ser em casos de flagrante delito ou de sentença criminal por crime inafiançável. A determinação vem do Tribunal Superior Eleitoral. E ainda com notícias ligadas à política brasileira, você sabe quantos políticos hoje eleitos existem no nosso país? Acredite, são 64.024. E você sabe quanto eles custam para os cofres públicos?
Confira na reportagem. O valor é exorbitante. O Brasil gasta hoje com o pagamento de políticos e seus assessores cerca de 128 bilhões de reais. Mas será que a população está de acordo com tudo isso? Acho uma vergonha. Mas, do jeito que a coisa está, vamos esperar. Quem sabe, de alguma outra forma, melhore, né? Porque atualmente as perspectivas são muito difíceis. Eu acho um excesso, né? Muito, né? Tinha que trocar toda essa política, sabe? Eu acho que os políticos mais antigos tinham que mudar tudo. E ninguém faz nada por ninguém, né? Só pensa neles. Podia pagar pra mim, né? Eu acho que é mais fácil. Poderia ser pago pra mim. Eu acho um absurdo. Muita gente na pobreza e político recebendo isso. Um absurdo. São aproximadamente 70 mil políticos eleitos que são pagos com recursos públicos. O teto dos salários beira os 40 mil reais. Mas o principal ônus nas contas públicas são as regalias pagas, como, por exemplo, os assessores parlamentares, que são cerca de 715 mil, custeados pela máquina pública. Na prática, o número de pessoas que são eleitos é proporcional, vamos dizer, à população. Então, aí o cálculo está correto, feito pelas autoridades eleitorais. As assessorias que cada representante tem, seja ele do Legislativo e do Executivo, podem ser questionadas. Será que precisamos de tanta gente assim pendurada, vamos dizer, em cada legislador, em cada executor do serviço público? Não é? Aí poderia haver uma seleção maior e, vamos dizer assim, também comparando às vezes o salário desses assessores com o setor privado, eles vivem num país que às vezes não é o nosso, né? Eles vivem um pouco à nossa margem. E também, no outro sentido, se você comparar a esfera federal de governo com a esfera municipal e estadual, também existe muita redundância, muita replicação, né? Muitas pessoas fazendo a mesma coisa na área da saúde, muitas pessoas fazendo a mesma coisa na área da educação, da segurança, então poderia haver. A Constituição ela é bem clara sobre as funções de cada área de governo, né? Mas também temos que ver onde que não tem gente aí fazendo coisas que não precisam ser feitas. Quando comparamos o Brasil com outros países, é possível ver que a diferença salarial entre presidentes é considerável. Além, é claro, de demonstrar que outros sistemas acabam favorecendo o ambiente político onde a sociedade é mais participativa. O Brasil ele é uma república federativa, baseada em 3 poderes, né? Executivo, Legislativo e Judiciário. Lembramos também que o Judiciário ele não é eleito em nenhuma instância. Nós respeitamos o trabalho das pessoas do Judiciário, mas também aí existe também uma honestidade, uma análise, porque também os ganhos, os benefícios que algumas pessoas do Judiciário recebem não são elevadas. A Alemanha, ela não é uma república federativa, ela é uma república, sim, também federativa, mas é parlamentarista. Então o presidente ele é mais figurativo, o chefe do Executivo Federal é um dos deputados, e aí estamos falando de uma situação em que você não tem, vamos dizer assim, senadores, onde você não tem... a Alemanha ela é até bem parecida, ela tem governos estaduais e também federais. Mas se nós pegarmos o caso, por exemplo, da Noruega e da Inglaterra, eles não têm presidente, não têm senadores, não têm deputados estaduais, só tem prefeitos, vereadores e deputados federais. E daí o governo ele é tirado dali. Então, vamos dizer assim, a estrutura administrativa ela é diferente, mas também na forma de eleição existem algumas coisas que nós não temos, eu cito a Alemanha em particular, existe o voto distrital misto, onde cada pessoa, cada partido, ele indica apenas um candidato para um distrito eleitoral definido pelo Tribunal Regional Eleitoral, no nosso caso, e a pessoa que foi eleita, ela vai ser vigiada por aqueles outros da oposição que perderam a eleição. E os opositores, eles serão um forçador, vamos dizer assim, da transparência, da atitude, das ações daquele que está no poder, porque a campanha é como se ela fosse durante 4 anos, permanente. A defesa de Adélio Bispo de Oliveira protocolou ontem na Vara Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, o resultado de um exame particular de sanidade mental. O laudo aponta que o agressor do candidato à presidência Jair Bolsonaro, do PSL, sofre de transtorno delirante grave. Adélio Bispo está preso por esfaquear Bolsonaro durante ato de campanha no dia 6 de setembro. A defesa de Adélio quer que o pedido negado anteriormente seja reavaliado pela Justiça, já que o documento protocolado ontem conta com um laudo médico. Agora,
A Justiça vai avaliar o laudo e decidir se pede ou não a avaliação de um médico perito da Justiça. Porém, o processo de insanidade mental passou a tramitar agora em segredo de justiça. E no próximo bloco é hora de falar de esporte, notícias do Campeonato Brasileiro e também da Fórmula 1 daqui a pouquinho. Mãos desenha um homem aflito à procura de algo. Onde está meu título? Frase onde está meu título é escrita num pequeno caderno. Todo ano de eleição rola a mesma pergunta. Mas em 2018, seu título tá na mão. Mãos surgem com as palmas voltadas para cima. É só usar o app e-título. Simples e rápido. Mão desenha homem e a frase dita. Você pega o seu celular ou tablet. Celular e tablet são colocados lado a lado. E baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Setas apontam para celular. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Dados pessoais aparecem. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu título precisa ser usado junto com um documento oficial com foto. Não falei? Seu título está na mão. É a Justiça Eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. Surge logo da Justiça Eleitoral. E agora é hora de falar de esporte. Antes de conversar com a Marina, quero falar sobre um vídeo que viralizou nas redes sociais. Um casal foi flagrado fazendo sexo na arquibancada do Mineirão, lá em Belo Horizonte. Esses vídeos que circulam nas redes sociais foram feitos no último final de semana, durante um festival de música eletrônica. O artigo 233 do Código Penal brasileiro prevê uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa para o crime de ato obsceno em lugar público ou aberto ou também exposto ao público. Um caso semelhante a esse já havia acontecido no Maracanã, no Rio de Janeiro, no ano passado. Além de ser considerado crime, apesar do casal estar em um evento dentro do estádio, não há um jogo, mas uma atitude de total desrespeito ao ambiente familiar, que é um estádio de futebol. É de se indignar, uma vergonha, não é mesmo, Marina? Uma boa noite para você. É realmente uma vergonha, né, Thaís? Não tem nem o que falar. Bom, mais uma vez o Paraná Clube deixou escapar uma vitória jogando em casa. Na partida complementar da 27ª rodada do Brasileirão, o tricolor ficou no empate em 1-1 com o Vasco na noite desta segunda-feira. Os donos da casa saíram na frente com o gol do volante Alex Santana aos 8 minutos de jogo. Mas aos 49 da etapa inicial, Maxi Lopes, em cobrança de pênalti, deixou tudo igual. Mesmo com um jogador a mais, depois da expulsão de Leandro Castan no começo da segunda etapa, o tricolor da Vila não conseguiu marcar o gol da vitória contra os cariocas. E terminou assim, 1-1. E hoje é a vez do Grêmio entrar em campo pela Libertadores da América. O tricolor gaúcho recebe o Atlético Tucumã da Argentina às 9h45 na Arena do Grêmio. Com a vantagem de 2 gols conquistada no jogo de ida, a equipe de Renato Gaúcho pode até perder por 1 gol, que ainda assim fica com a vaga na semifinal da competição. E agora, falando de Fórmula 1, com a vitória no GP da Rússia, no domingo, Lewis Hamilton deu mais um passo para vencer o Mundial de Pilotos. Na liderança do campeonato, o britânico contou com a ajuda da Mercedes, que deu ordem para Valtteri Bottas ceder a posição. O finlandês foi o segundo colocado, seguido de Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, ambos da Ferrari. Com o resultado, Lewis Hamilton chega a 306 pontos, enquanto que o alemão vai para 256, uma diferença de 50 pontos. Valtteri Bottas é o terceiro com 189 pontos. E agora da pista para o mar. A brasileira Maia Gabeira é o mais novo nome no Guinness Book, o livro dos recordes. Em janeiro deste ano, ela surfou uma onda de 20,72 metros na Praia do Norte, em Nazaré, de Portugal. A maior onda surfada por uma mulher já registrada na história.
Maia recebeu o reconhecimento da Liga Mundial de Surf e ganhou um certificado pelo feito. Antes da glória, Maia passou por um drama. Há 5 anos, ela sofreu um grave acidente ao tentar pegar uma onda no mesmo local. É isso aí, Thaís. Por hoje é só sobre esporte. Tá certo, Marina. Obrigada e até amanhã. E olha só, no próximo bloco nós vamos falar sobre o tempo. A estiagem seca que atinge o Nordeste já fez com que mais de 170 municípios só na Paraíba decretem situação de emergência. Mais detalhes daqui a pouquinho. A estiagem que atinge e preocupa o Nordeste do país colocou 176 municípios do semiárido paraibano em estado de emergência. A listagem das cidades foi divulgada no Diário Oficial desta terça-feira. Segundo a publicação, a seca pode causar danos à saúde da população dessas regiões. Os municípios devem permanecer em situação de emergência por pelo menos mais 180 dias. Para tentar diminuir os efeitos da estiagem, o Estado deve abrir crédito extraordinário para tentar alavancar recursos e ainda convocar voluntários para reforço das ações locais. Uma frente fria avança sobre o sul do país nesta quarta-feira e provoca chuva que pode ser forte entre o norte e nordeste do Rio Grande do Sul até o estado do Paraná. A temperatura cai no Rio Grande do Sul com a entrada de ar polar. No sudeste, calor e pancadas de chuva em São Paulo, Rio de Janeiro e áreas do centro-sul de Minas Gerais. A frente fria chega no fim do dia de amanhã em São Paulo. Sol e pancadas de chuva no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. No Nordeste, a seca deve ainda predominar. Mínima de 20 graus em Florianópolis, no estado de Santa Catarina, 25 no Rio de Janeiro, 24 em Vitória, no Espírito Santo, onde a máxima pode chegar a 30 graus. Em Curitiba, a máxima de 27 e em São Paulo, também de 30 graus. E o Mundial News hoje fica por aqui. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã. Até lá.